Boa noite, ouvinte do Gasto da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês a continuação da quinta parte do livro de Bram Stoker, Drácula. 12 de maio. Deixe-me começar com fatos. Fatos nus e crus, verificados por livros e números, e sobre os quais não pode pairar dúvida. Não posso confundi-los com experiências que precisarão se apoiar na minha observação, ou na minha lembrança delas. Na noite passada, quando o conde veio do quarto dele ao meu, começou a me perguntar sobre questões jurídicas e sobre a realização de certos tipos de negócios. Eu tinha passado o dia cansativamente debruçado sobre os livros e apenas para me manter a mente ocupada, me inclinei sobre alguns dos assuntos que havia examinado na Lincoln's Inn. Havia certo método nas perguntas do conde, então tentarei reproduzi-las em sequência. O conhecimento poderá ser útil para mim, de alguma forma em algum momento. Primeiro, ele perguntou se na Inglaterra um homem pode ter 2 advogados ou mais. Eu lhe disse que pode ter uma dúzia, se quiser, mas que não seria sábio ter mais de um envolvido em uma ação, já que só um poderia atuar por vez, e que mudar seria agir contra o próprio interesse. Ele pareceu entender totalmente, e prosseguiu perguntando se existiria alguma dificuldade prática para ver um homem cuidando, por exemplo, de assuntos bancários, e outro de transportes, caso alguma ajuda fosse necessária em algum lugar distante da casa do advogado em que estivesse lidando com os assuntos bancários. Pedi para que ele explicasse melhor, para que não corresse o risco de induzi-lo a um engano, e então ele falou: "Vou exemplificar. O nosso amigo, o Sr. Peter Hawkins, e sob a sombra da linda catedral que o senhor tem em Exeter e que fica muito longe de Londres, compra para mim, por seu bom intermédio, um lugar em Londres." Ótimo. Agora deixe-me dizer francamente, para que o senhor não julgue estranho que eu tenha buscado os serviços de alguém tão distante de Londres, em lugar de contratar alguém que reside ali, que minha motivação foi que nenhum interesse local fosse atendido, mas apenas e exclusivamente o meu desejo. E como um residente de Londres que poderia, quem sabe, ter propósitos próprios, ou um amigo a quem agradar, eu fui ao campo procurar meu agente, cujo trabalho deveria ser apenas do meu interesse. Agora suponha que eu tenha muitos negócios. Deseje enviar por navios bens para, digamos, Newcastle, ou Durham, ou Wartwich, ou Dover. Isso não poderia ser mais fácil de ser feito por alguém apontado nesses portos? Respondi que com certeza seria mais fácil, contudo que nós, advogados, possuímos um sistema de agenciamento de correspondentes entre os escritórios, de forma que o trabalho local pode ser realizado sob a instrução de qualquer advogado, para que o cliente, lidando com um único profissional, possa ter seus desejos executados por ele, sem nenhuma outra dificuldade. Mas eu teria liberdade de decidir por mim mesmo, não é assim? Claro, respondi. Isso é com frequência feito por homens de negócios que não gostam que a totalidade de seus assuntos seja conhecida por ninguém. Bom, então ele prosseguiu fazendo perguntas sobre os meios de fazer os embarques e os formulários a serem preenchidos, e todo tipo de dificuldade que poderia surgir e que conseguiríamos evitar se tomássemos as medidas certas. Eu lhe expliquei todas essas coisas da melhor maneira que consegui, e ele me deixou com clara impressão de que teria sido um advogado maravilhoso, pois não havia nada que não pudesse pensar ou antever. Para um homem que jamais esteve num país, ele evidentemente não fazia muitos negócios. Ele tinha um conhecimento e uma sagacidade maravilhosos. Quando se satisfez quanto aos pontos que havia abordado, e eu tinha verificado as coisas tão bem quanto possível nos livros disponíveis, ele subitamente se levantou e disse: "O senhor escreveu, após a primeira carta para o nosso amigo Sr. Peter Hawkins, para qualquer outra pessoa?" Foi com certa amargura no coração que correspondi que não, visto que ainda não tinha visto a oportunidade de mandar cartas para ninguém. "Então escreva agora, meu jovem amigo," ele falou, pousando a mão pesada sobre meu ombro. "Escreva para o nosso amigo e para qualquer outro,
e diga que, se o fizer feliz, que ficará comigo por um mês a contar de agora. O senhor deseja que eu fique assim tanto tempo? Perguntei, pois meu coração gelou perante a ideia. Desejo muito. Não aceitarei uma recusa. Quando seu mestre empregador, ou como o chame, propôs que alguém viesse no lugar dele, ficou acertado que apenas as minhas necessidades seriam consideradas. E eu não economizei. Não é assim? O que eu poderia fazer além de concordar? Tratava-se dos interesses do Sr. Hawkins, não dos meus, e eu deveria pensar nele, e não em mim. Além disso, enquanto o Conde Drácula estava falando, havia em seus olhos e modos algo que me fez lembrar que eu era um prisioneiro, e que não teria escolha. O Conde viu sua vitória na minha misura, e seu domínio no seu semblante perturbado, pois na mesma hora começou a usá-los, se bem que o seu modo suave e irresistível. Eu lhe rogo, meu jovem amigo, não aborde outros temas além de negócios em suas cartas. Sem dúvida, será agradável a seus amigos saber que o senhor está bem, e que anseia por volta para casa e para eles. Está certo assim? Enquanto ele falava, entregou-me 3 folhas de papel de cartas e 3 envelopes, todos do correio estrangeiro mais elegante. Olhando para eles e depois para o conde, e percebendo seu sorriso discreto, com os caninos agudos por cima do lábio inferior, muito vermelho, eu compreendi, tão bem como se ele tivesse dito, que deveria ter cuidado com o que escrevesse, pois ele poderia ler. Então decidi escrever apenas observações formais por enquanto, mas em segredo, escrever tudo para o Sr. Hawkins, e também para Mina, já que para ela eu poderia usar taquigrafia, e isso confundiria o conde, caso ele visse a carta. Ao terminar de redigir minhas 2 cartas, fiquei sentado em silêncio, lendo enquanto o conde redigia várias notas, consultando durante a redação alguns livros sobre a mesa. Então ele pegou as minhas cartas, juntou-as dele e colocou na mesa ao lado do material de escrita, sobre o qual assim a porta se fechou atrás dele, e eu me debrucei para olhar. As cartas estavam viradas para baixo. Não senti o menor remorso em fazer isso, pois, dadas as circunstâncias, senti que deveria me proteger de todas as maneiras possíveis. Uma das cartas era dirigida a Samuel F. Billington, número 7, da Crescent Whitby. Outra para Herr Lautner, Varna. A terceira era para Coates & Co., Londres. E a quarta para Erring Klopstock e Bitterheld, banqueiros, Budapeste. A segunda e a quarta não estavam seladas. Eu estava prestes a ler ambas quando vi a maçaneta se mexer. Afundei de volta na minha cadeira, tendo apenas o tempo exato de arrumar os papéis como estavam e retornar à leitura, antes que o conde, trazendo outra carta, entrasse. Ele apanhou as correspondências da mesa e selou-as cuidadosamente, e voltando-se para mim disse: "Confio que o senhor há de me perdoar, mas tenho muito trabalho a realizar em privado esta noite. Encontrará, espero, tudo o que precisar." Chegando à porta, ele se virou, e após um instante de pausa, completou: "Deixe-me avisá-lo, meu querido jovem amigo. Não, deixe-me precavê-lo, com toda a seriedade, que caso saia destes cômodos, não durma sob hipótese nenhuma em qualquer outra parte do castelo. É uma construção velha e cheia de memórias, e sonhos ruins aguardam os que dormem descuidadamente. Esteja alertado. Caso o sono o domine, agora ou mais tarde, ou se parecer prestes a dominá-lo, apresse-se para voltar ao seu quarto, ou estes aposentos, pois o seu descanso será seguro. Mas se o senhor não for cuidadoso a este respeito, então..." Ele encerrou o discurso de um jeito incômodo, movendo as mãos como se as lavasse. Entendi muito bem. Minha única dúvida era se algum sonho poderia ser pior do que a rede horrível e não natural de mistérios sombrios que parecia estar se fechando sobre mim. Mais tarde. Endosso as últimas palavras que escrevi, mas agora não há dúvida na pergunta. Não terei medo de dormir em nenhum lugar onde ele não esteja. Coloquei o crucifixo acima da cabeceira de minha cama.
Imagino que meu descanso assim fica mais livre de sonhos, e lá há de ficar. Quando o conde saiu, fui para o meu quarto. Pouco depois, não ouvi nenhum ruído. Saí e subi a escada de pedra para a ponte de onde podia olhar para o sul. Havia certa sensação de liberdade na vasta extensão, mesmo estando inacessível para mim, em comparação à escuridão estreita do pátio. Pensando melhor, eu me senti de fato como se estivesse encarcerado, e senti a necessidade de um sopro de ar fresco, apesar de ser o ar da noite. Começo a sentir que essa existência apenas noturna está me abatendo, acabando com os meus nervos. Eu me assusto com a minha própria sombra e tenho visões horríveis. Deus sabe que há motivo para o meu medo terrível neste lugar amaldiçoado. Observei a linda paisagem banhada ao luar suave e amarelado, até que ela apareceu iluminada como o dia. A luz suave e as colinas distantes se fundiam, e as sombras dos vales desfiladeiros se tornavam um negrume aveludado. A simples beleza pareceu me alegrar. Havia paz e consolo em cada respiração. Quando me afastei da janela, meu olhar foi capturado por algo que se movia um andar abaixo, um pouco mais à esquerda, onde eu supus pela disposição dos quartos que fosse para onde as janelas do quarto do conde dariam vista. A janela onde eu estava era alta, profunda, e apesar de gasta pelo tempo, ainda intacta, mas era evidente que a estrutura estava ali havia muitíssimo tempo. Eu me recolhi para trás do batente de pedra e espiei para fora com o máximo de cuidado. O que vi foi a cabeça do conde saindo da janela. Não vi o rosto, mas eu reconheci o homem pela nuca e pelos movimentos das costas e braços. Fosse como fosse, não poderia me enganar em relação às mãos, que por tantas e tantas vezes eu tinha estudado. Em um primeiro instante, fiquei interessado e entretido, pois é maravilhoso como um tema mínimo é capaz de interessar e entreter um homem quando ele está preso. Mas meus pensamentos mudaram para repulsa e terror quando eu vi o corpo todo do homem lentamente emergir da janela e começar a se arrastar para baixo pelo muro do castelo, por cima do abismo aterrorizante, com o rosto na direção do chão e o casaco enfunado ao redor com grandes asas. Primeiro, eu não pude acreditar no que via e pensei que fosse uma ilusão de ótica causada pelo luar ou algum efeito estranho das sombras, mas continuei olhando e afinal não podia ser um engano. Vi seus dedos das mãos e dos pés agarrarem os cantos das pedras, já sem argamassa devido à passagem dos anos, e assim usarem cada reentrância e saliência para se mover para baixo com considerável velocidade, como um lagarto se desloca em uma parede. Que tipo de homem é este? Ou que tipo de criatura é esta sob a aparência de um homem? Sinto o horror deste lugar tenebroso me dominando. Tenho medo, o medo profundo, e não há saída. Estou cercado de terrores sobre os quais nem ouso pensar. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.